Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. A pergunta é que se existe pecado para a morte e pecado não para a morte. Nós sabemos que aquelas pessoas que tiveram a mente iluminada pela palavra de Deus e que foram convencidas pelo Espírito Santo, essas pessoas tiveram um novo nascimento. Mas mesmo nascendo de novo, mesmo tendo um novo nascimento, sendo regeneradas, continuamos pecadores, natureza humana. Só que tem uma diferença, que o nosso pecado ele é acidental. Quando nós pecamos, nós corremos para os pés do Senhor, pedindo perdão e arrependimento daquilo que fizemos que não agradou a Deus. Então esse pecado não é pecado para a morte. Um regenerado, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, o pecado dela que ela comete acidentalmente não é para a morte. Mas temos situações de pessoas que dizem convertidas e não são, na realidade, são convencidas. São pessoas que estão dentro das igrejas, muitas vezes, numa vida buscando ali dentro da igreja fazer o melhor, mas tem uma vida profana fora da igreja. Vive com corrupção, com mentira, com inveja, com intriga. Essa pessoa não é uma pessoa convertida. Ela não nasceu de novo ainda. E nós sabemos que quem não nasceu de novo não verá o reino de Deus. Então, o que acontece? É que esse pecado aí é pecado para a morte, chamado morte eterna. No texto aqui de 1 João, capítulo 5, versículo 14, diz: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Nós sabemos que a nossa oração de intercessão, nós temos duas situações. Primeiro, é que Deus sabe a necessidade de cada um de nós. E Ele faz de acordo com a vontade soberana dEle. Então, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando nós oramos ao Senhor, e Ele sabe a nossa necessidade, e ela está de acordo com a vontade de Deus, Ele vai dizer sim. A oração, quando fazemos ao Senhor, Ele pode dizer sim, não ou espere. Né? Ele diz sim. Quando oramos ao Senhor e não temos a necessidade daquele que estão pedindo, Ele vai dizer não. Tem um trecho aqui na Bíblia, que está em 1 João, capítulo 2, versículo 19, que diz: Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. São pessoas que não foram regeneradas, são pessoas que não nasceram de novo. E essas pessoas que saem do nosso meio, por quê? Porque não nascendo de novo, elas vivem pecando de forma deliberada, não é acidental. E esses pecados aqui, é para a morte. Essa é a diferença do pecado para a morte e do pecado para a não morte. Esse trecho fala de morte eterna. A morte que faz a separação definitiva do nosso Deus. Que Deus nos abençoe.